Olha só, durante conversa com apoiadores na manhã de hoje, no portão do Palácio da Alvorada, o presidente Jair Bolsonaro prometeu que algo vai acontecer nos próximos dias para salvar o Brasil. Vamos ouvir. Pessoal, qual a diferença de uma ditadura feita pelas armas, como a gente vê, por exemplo, na Cuba, Venezuela, em outros países, uma ditadura que vem pelas canetas? Qual a diferença? Nenhuma. A da caneta e do microfone aqui, ó. Nenhuma. Então vocês sabem o que está acontecendo no Brasil. Graças a Deus pela vida do nosso presidente. Sim. Eu acredito que, acredito em Deus, Amém. Nos próximos dias vai acontecer algo. Amém. E vai nos salvar no Brasil, tenho certeza. Amém. Muito bem, tá aí a fala do presidente da República que eu já vou colocar em debate aqui com Rodrigo Constantino, Fábio Piperno, Jorge Serrão e o nosso Marco Antônio Moreira da Costa, para entender um pouco mais sobre essa questão messiânica que o presidente coloca. Constantino, do que se trata? Boa tarde, Paulo. Pois é, teve esse tom aí meio divino, né? Alguma coisa, acredito em Deus, ele disse antes, e eu não criaria muitas expectativas, né? Se fosse um eleitor do presidente ou mesmo alguém que entende o que ele está falando, né? A ditadura velada de toga, ela pode ser, sim, tão ruim quanto uma ditadura com tanques que tomaram o poder nas armas, porque ela é mais insidiosa, às vezes, mais velada, né? Tem muito jornalista que dá ares de normalidade ao que estamos vivendo. Então, eu entendo o ponto do presidente, mas não ficou claro, né, se ele está dando um recado porque sabe de alguma coisa ou se ele está fazendo aí uma fezinha de que alguma solução divina vai vir dos céus. Se ele souber de alguma coisa, né, sei lá, alguma denúncia, alguma coisa com prova que apareça aí contra algum ministro, isso poderia gerar bastante expectativa. Mas aqui também eu me reservo ao direito de manter os dois pés atrás. Quero lembrar de algumas ocasiões no passado, né, quando o próprio Hélio Negão, muito próximo do Bolsonaro, escreveu tic-tac, tic-tac nas redes sociais. Eu fui um dos que acordaram 3 horas da manhã, né, angustiado com alguma coisa que podia acontecer. Depois o acabou, porra, que o presidente jogou ali, e depois o 7 de setembro, com milhões de pessoas que os veículos oficiais trataram como 100 mil nas ruas para, enfim, dizer presidente eu autorizo, esperar alguma coisa, ou pelo menos denunciar essa tal ditadura velada, né? E o que aconteceu depois foi uma carta e um telefonema mediado pelo ex-presidente Temer para o próprio Alexandre de Moraes. Então, cá entre nós, o problema do Pedro e o Lobo é que depois da 6ª vez que ele fala que tem um lobo e nada acontece, as pessoas perdem a confiança no alerta, né? Então, eu acho que o presidente deveria pensar 3 vezes antes de falar algo assim, se ele não tem, de fato, algum ás na manga. O Piperno, o presidente da República vai nos salvar do quê? Não, até disse há pouco aqui para o Marco Antônio que a única salvação que ele poderia nos proporcionar seria a renúncia dele. Mas como ele não vai fazer isso, pelo menos é o que eu imagino, né? Então, mais uma vez, eu acho que a gente escorrega para o terreno das bravatas, né? Como já aconteceu várias vezes. E se o Constantino menciona isso em relação ao presidente da República, quem sou eu para querer até reforçar isso? É um bravateiro, né? Então, vamos aguardar e, honestamente, eu acho que não tem nenhum milagre à vista por aí. Muito bem. Marco, eu quero entender um pouco da sua visão e, principalmente, se um presidente da República pode ficar soltando bravatas nesse sentido. Esse é um ponto que eu estou concordando aqui com o Constantino, né? Em parte com o Piperno, porque eu entendo que existe aqui alguma estratégia de comunicação. O presidente ele gosta de ganhar espaço midiático, de criar essas ondas, mas, ao mesmo tempo, como o Constantino bem apontou, gera uma expectativa que, se frustrada, as pessoas enxergam, né, de alguma maneira ruim, pejorativa e não propositiva. Então, eu entendo que o que ele está querendo, na verdade, apontar, e eu falei também isso agora há pouco, existe um fato relevante que ele vai colocar aí à disposição dos meios de comunicação para a gente interpretar como a gente quer. É assim como eu interpreto salvação para o Brasil, porque ele tem essa retórica, está no DNA dele, então é difícil mudar também essa questão relacionada a como ele é. Ele sempre foi desse jeito, um pouco bravateiro, um pouco exagerado, e no fundo você tem lá uma questão que é de interesse do país e pode ser interessante,
Vamos ver, né? Tem que esperar para ver agora. Ô Serrão, mas você não acha que isso prejudica o desempenho dele eleitoralmente? Saudações, meus amigos e meus amados haters. Pode prejudicar, sim, mas Jair Bolsonaro está ligado completamente em 220 na campanha eleitoral. Ele voltou muito empolgado da região Nordeste, Rio Grande do Norte, onde ele foi muito bem recebido pelas pessoas, numa espécie de pesquisa popular que, pela multidão que você vê lá, aquilo não bate com as pesquisas. Popular, o Bolsonaro está popular, pelo menos naquelas cidades do Rio Grande do Norte em que ele visitou. Então, esse é um detalhe. Então, o presidente hoje vem para o famoso cercadinho. Hoje é dia da habitual live de quinta-feira, que o Pingo nos Is daqui a pouco transmite a partir de 19 horas. E Bolsonaro vem com uma declaração surpreendente, que ele teve a intuição, começa primeiro criticando o Supremo Tribunal Federal de maneira indireta, depois ele faz uma referência a Deus e afirma que ele pressente que vem um milagre. Milagre político? Vou dizer o que pode ser um milagre político. Que o presidente consiga que uma articulação que começou a ser feita agora por Ciro Nogueira para que seja aprovada, derrubada a PEC da Bengala, o que permitiria ainda nesse mandato que Jair Bolsonaro pudesse nomear 2 ministros do Supremo Tribunal Federal na vaga que será aberta na aposentadoria, se mudar a idade de 70, se cair de 75 para 70 anos, saem Ricardo Lewandowski e Rosa Weber. Então, Bolsonaro, por um milagre, poderia nomear 2 ministros do Supremo. Só que isso depende realmente de um milagre. No ano eleitoral, é muito difícil que as 2 casas, do Congresso Nacional, a Câmara e o Senado, aprovem algo que é polêmico, que vai gerar muita discussão e que, mesmo que aprovado, ainda pode gerar aí uma confusão política, uma confusão jurídica, porque os ministros do Supremo podem alegar que, não, nós temos o nosso direito adquirido, então a gente faz questão de ir até 75 anos, então só para o próximo mandato que teria essa modificação. Então, milagre possível, só esse. Qualquer coisa diferente disso vai ser uma confusão dos diabos. Fala, Piperno. Não, aliás, esse projeto que o Serrão citou é um causuísmo danado, uma coisa esdrúxula, quer dizer, muda a regra para poder, enfim, beneficiar quem está no poder. Agora, eu acho, honestamente, claro que não creio que vai acontecer nada aí de muito bombástico. Agora, o governo, né, o Ministério da Economia e tal, qualquer governo, aliás, ele tem lá um grupo de técnicos competentes. Então, eu, honestamente, gostaria muito que, não necessariamente hoje, mas em algum momento aí, nos próximos dias ou semanas, fosse apresentado algum projeto para se redefinir alíquotas de impostos e também mexer na questão da mistura do etanol na gasolina. Quer dizer, alguma coisa tem que acontecer em relação a isso, até porque, vejam, há uma previsão de que, no curto prazo, o barril do petróleo já andou batendo os 90 e possa chegar a $100. Não dá mais para que a gente fique assistindo, o governo fique assistindo. E não estou dizendo que isso seja culpa do governo, estou dizendo que assim, a gente está realmente exposto a talvez uma supervalorização do petróleo, o que vai acarretar mais inflação interna. Então, é necessário, e lá atrás eu falei que não é só esse governo não, mas também conversar, esse governo, promover aí debates com os governos estaduais, com os usineiros, porque o etanol é problema deles, com a Petrobras, ou seja, com toda a cadeia envolvida, porque é preciso mexer nisso. Deixa eu trazer um outro momento aqui do evento que o presidente Jair Bolsonaro fez no Nordeste, porque ao fazer uma rápida referência a Lula, Bolsonaro também criticou a proposta de regulamentação da mídia feita pelo petista. Ao tratar do assunto, chamou o adversário de canalha e criticou a regulamentação da mídia, defendida inclusive pelo candidato petista ao Palácio do Planalto. Marco, como é que você vê essa crítica efusiva do presidente?
Acho que o jogo eleitoral começou com tudo mesmo, né? Os dois polos de pensamento e de ação já estão aí distribuídos. Você tem, de fato, uma visão, né, que é o pessoal que o Piperno gosta de defender, gosta de apontar, como as pessoas da esquerda, que tem essa vontade de colocar o Estado no meio das relações humanas, tem vontade de legislar constantemente e ultra-regular determinados setores para privilegiar alguns empresários específicos. É um tipo de gestão que promove campeões nacionais, como foi no caso da era petista, e você tem o presidente Bolsonaro, que fala sobre salvação da pátria e faz essas alusões que, retoricamente, eu concordo, são um pouquinho cafonas, mas que, do ponto de vista prático, tem mostrado uma excelente gestão. Se você olhar para nível técnico de Ministério da Agricultura, Ministério da Economia, Ministério da Infraestrutura, dentre vários outros, você percebe que a administração pública federal foi gerida por pessoas técnicas de calibre, muito respeitadas pela iniciativa privada, e o presidente, a única coisa que ele faz, que eu acho até mais efusiva, quando ele vai fazer um discurso forte, veemente, pré-eleitoral, é defender a liberdade. Então, eu posso até não gostar dele como uma figura de Twitter, como uma figura retoricamente aí, que não faria o que eu falaria, mas do ponto de vista prático e de ação, ele tem se mostrado o defensor da liberdade, em contrapartida com o Supremo Tribunal Federal, o TSE e os partidos da esquerda. O Piperno, eu vi que você discorda dessa fala do Marco. Não, porque quando o Marco elogia o corpo técnico de tantos ministérios, tantas áreas assim, realmente eu fico abismado, porque, por exemplo, no caso do Ministério da Saúde, né, um exemplo aí, não foi gente, né, de tanta capacidade assim, mas eu concordo, a máquina pública tem corpo técnico muito bom, né, em várias áreas. Então, são funcionários concursados que realmente eles oferecem aí um suporte para... Não foi isso que eu quis dizer também, hein? Você está falando não. Pois é. Eu não faço alusão a concurso público e a inchamento estatal com servidor. Não, enxamento, dizendo que a máquina pública tem gente muito capacitada. Não, pelo contrário, eles fizeram um trabalho de desregular, de abrir mais concorrência, de depender menos do dinheiro público e mais da iniciativa privada, abrindo nesse sentido. Fala, Constantino. O Piperno inverteu tudo que o Marco disse, porque, veja, óbvio que tem servidor de carreira competente, mas, via de regra, o que o PT deixou como legado foi um aparelhamento. A gente viu isso na pasta do meio ambiente. Vou passar a palavra para você em seguida. Eu quero ouvir agora o Serrão enquanto a gente arruma o seu microfone. Pois é, eu estou abismado até agora como nenhum ministro do Supremo Tribunal Federal se manifestou sobre essa fala do descondenado Luiz Inácio Lula da Silva, que insiste, eles estão repetindo isso até cansar, pretendem regulamentar a mídia no Brasil. E essa ideia de regulamentar é censura, é cerceamento da liberdade, que é algo inconstitucional no Brasil, já reconhecido pelo Supremo Tribunal Federal. Então, Bolsonaro, o que ele está fazendo é simples, ele está só batendo forte no calcanhar de Aquiles de Lula. São dois. Um é a corrupção encostada nele e a outra é essa questão da liberdade, em que Lula, quando defende esse controle da mídia, ele está agindo de maneira soviética, está sendo o companheiro stalinácio e não alguém que tem o dever, como candidato a presidente, que ele quer ser, de defender os princípios da democracia, da liberdade, do Estado de Direito. Então, nota -13 para Lula e -13 para o partido corrupto ao qual ele pertence, que hoje está até fazendo aniversário. Constantino, agora sim. Não, era esse meu ponto. Em relação aos servidores públicos, né, o PT deixou como legado um aparelhamento enorme de gente tentando boicotar essa gestão. Né? Isso a gente viu em várias áreas aí, no MEC, no Ministério de Meio Ambiente. Agora, o que o Marco estava querendo dizer, pelo que eu entendi, é justamente a turma que o governo trouxe. O quadro técnico da economia, por exemplo, a equipe do ministro Paulo Guedes, eu conheço vários ali, são pessoas altamente capacitadas e que na iniciativa privada têm cargos muito elevados. Estão ali por espírito público, tentando dar uma contribuição para o país. E, de novo, né, saiu a inflação de 7,5% em janeiro nos Estados Unidos, a maior em 40 anos, e aí nessa hora não aparece a turma da mídia para lembrar, né, da pandemia, para lembrar que o fenômeno é global, porque querem culpar até mesmo o Paulo Guedes
pela inflação no Brasil. Então é muita desonestidade. E quanto à estratégia do presidente, está clara, essa aí que o Serrão disse, bateu o tempo inteiro em quem é o Lula. Lula é um corrupto autoritário, corrupto autoritário, corrupto autoritário. Olha só, ainda sobre o dia de hoje, em relação à disputa Lula versus Bolsonaro, o ex-presidente da República ironizou a ida de Bolsonaro ao Nordeste. Em reação, o presidente Bolsonaro e ministros do governo dizem que o PT só roubou o povo. O ex-presidente acusou o atual chefe do executivo de se preocupar apenas com a região Nordeste às vésperas das eleições. Piperno, como é que você vê isso? O presidente acusar o Lula é algo que faz parte do jogo, Paulo. Veja, aí o Lula vai fazer a defesa dele, dizer que não é bem assim. O fato é que lá no Nordeste, principalmente, a gente sabe quem em quem o nordestino basicamente confia, né? Quem levou a ele projetos que mudaram a qualidade de vida, mudaram, inclusive, a face, o ambiente de muitas regiões. Está aí o projeto da transposição, que o Bolsonaro foi lá inaugurar o finalzinho, os 4% finais. Quer dizer, foi um projeto que o Brasil ficou acalentando, ficou prometendo, havia aquele desejo durante décadas de se fazer isso, até que alguém colocou na massa e começou a fazer. Então, isso muda não só a geografia regional, mas também muda tudo, né? Principalmente qualidade de investimentos, qualidade de vida, produção. E não foi só isso, foi um monte de coisa. E é um presidente que está desesperado, né? Então, a cada dia ele fala lá uma barbaridade, viaja pelo Nordeste como nunca, porque no começo do governo dele não lembrava tanto disso, mas repito, parte do jogo eleitoral. Marco, você. Eu acho interessante quando o Piperno fala sobre desenvolvimento, né? E eu gosto de sempre alertar que quem assume risco é o empresário, é o empreendedor. Político não assume risco nenhum. Político, ele faz do mandato dele, às vezes, uma distribuição de benefício e privilégio e de defesa de algumas classes e, às vezes, de alguns interesses privados. Não existe risco na atividade política. Quando você fala em desenvolvimento econômico, em fazer o crescimento, gerando empregos, distribuindo renda entre as pessoas, quem faz isso de maneira eficaz, sem ser voo de galinha e gerando, de fato, riqueza para as pessoas e para as camadas mais pobres da população, é o setor da iniciativa privada. Não tem solução mágica de Estado que vai ficar toda hora redistribuindo riqueza do mais rico para o mais pobre, porque o Estado só tem mostrado o contrário, Piperno. O Estado só concentra a riqueza, inclusive para servidor público. Você vê que o Estado brasileiro é inchado de servidor público, ganhando salários e bonificações gigantescas, né? A gente pode falar até no debate sobre previdência, né, do servidor público. Então, eu acho que tem que desmistificar isso toda hora que o Piperno traz, porque gera uma falsa impressão das pessoas de que a era Lula foi uma era boa para o país. Não, foi um voo de galinha, foi um negócio atabalhoado, com criação de campeãs nacionais. Isso não ajuda a desenvolver setores, ajudou a desenvolver algumas empresas. E a gente viveu um ciclo, né, econômico mundial que foi positivo para o Brasil. Acontece que foi positivo para o Brasil. Então é isso que tem que ficar muito claro sempre que a gente volta para o passado, porque senão dá uma falsa ilusão do que a gente viveu nos últimos 20 anos. Agora eu acompanho o voto do Clark Kent. Por quê? O nosso governo, ano passado, o brasileiro é que é empreendedor. Em 2021, com pandemia, pandemônio e todo o inferno, batemos o recorde de criação de 4 milhões de empresas. Então, esse é o dado da realidade. O brasileiro quer empreender, trabalhar, crescer, produzir. Ele não quer saber de ser atrapalhado pelo governo. E o governo Bolsonaro tomou várias medidas de desregulamentação, tanto no campo trabalhista quanto no campo econômico, que facilitaram a vida de quem quer empreender. Então, esse é um ponto muito importante, não só do ponto de vista político, mas para ser levado também muito a sério. Por isso que ontem no Nordeste a gente viu aquela imagem impressionante, né? Bolsonaro cercado por uma multidão
gratidão. Eu até fiquei muito feliz, até mandei uma mensagem para um amigo meu petista, eu falei, pô, que bacana, vocês do PT estão evoluindo, né? Eu vi um monte de petista lá em volta do Bolsonaro, vários eleitores do Lula, né? Que a pesquisa dizem que já é o próximo presidente. Aquele monte de petista ali aplaudindo o Bolsonaro, que coisa bonita lá no Rio Grande do Norte. Ô, Serrão, para fechar essa questão do Nordeste aí, né? É aquela história de dar o peixe ou ensinar a pescar, né? Ou seja, o presidente Bolsonaro com o seu governo está fomentando justamente o espaço e a infraestrutura para melhorar realmente a riqueza, a produção de riqueza no Nordeste. A relação do PT com o nordestino, ela é muito similar à que eu observo aqui nos Estados Unidos do Partido Democrata com os negros. É uma relação de dependência, são os mascotes. Eles são usados para exploração demagógica, criar sensibilidade no eleitorado e desde Nelson Rodrigues que já se sabe o seguinte, a esquerda brasileira precisa da miséria nordestina. Ela vive dela, ora bolas. Bom, em relação a tudo que foi dito aqui, primeiro, Serrão, esse dado de 4 milhões de empresas o ano passado, exclusivamente em 2021, está um pouco inflado. Marco, não existe país desenvolvido no mundo que possa abrir mão da iniciativa privada. Isso é óbvio, isso é como a gente ter ar para respirar. É claro que um país que cresce, um país que se desenvolve, ele tem que ter iniciativa privada. Porém, em determinados temas, em determinadas regiões, você sim depende da coragem política de um governo para fazer esse ou aquele investimento. Vou te dar um caso, um exemplo muito fácil sobre o qual a gente está falando. A transposição. A transposição foi uma obra iniciada por desejo político de quem estava no poder. Se não fosse essa vontade política de quem estava no poder, nós não teríamos hoje transposição do Rio São Paulo. Então, quem estava no poder roubou para burro, não fechou a obra e agora o Bolsonaro fez mais de 90%. Concluiu a obra. Deixa eu só fazer uma pergunta para vocês, porque o início do nosso assunto foi justamente essa fala de hoje do presidente da República em relação à salvação do Brasil. Em 5 segundos, rapidamente, eu quero que cada um de vocês me fale qual é a salvação do Brasil, Piperno. A renúncia do Bolsonaro. Constantino. Liberalismo ou aeroporto? Marco Antônio. Liberdade econômica para todos os brasileiros. Serrão. E liberdade de expressão. Tirar o Estado do cangote do cidadão.